paz e a graça para você que nos visita. Eu sou Gilberto e você está no meu e no seu canal Bíblia e Teologia. Se essa é a primeira vez que você nos visita, dê essa força, se inscreva, deixe o seu like. Não esqueça de apertar o sininho para que você seja avisado quando postarmos mais vídeos. Esse canal tem como propósito proclamar a palavra de Deus, porque cremos que é somente através dela que o homem perdido, cego e morto em seus delitos e pecados pode ser iluminado, regenerado e trazido de volta à vida que somente Deus, através de Jesus Cristo, pode nos dar. E o tema que eu quero refletir rapidamente com você hoje fala sobre isso: vida, ou melhor, vida eterna. Fique conosco até o final, eu creio que você vai ser muito edificado. Sem mais delongas, vamos para a reflexão de hoje. O texto que eu quero compartilhar com você hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, que diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é vida eterna? O que significa vida eterna? Quais são as suas implicações? Jesus Cristo traz essa resposta. Ele diz que a vida eterna é que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. A vida eterna, Jesus explica, implica em conhecer, conhecimento. Não é um conhecimento intelectual, não é um conhecimento somente teológico e bíblico. Isso é importante. O que Jesus quer dizer aqui, que te conheço a ti como único Deus verdadeiro, implica intimidade, relacionamento íntimo, pessoal e amoroso. Jesus está dizendo que a vida eterna implica em ter essa intimidade, ter esse relacionamento com Deus. A vida eterna não é algo que nós compramos, barganhamos, conquistamos através da força do nosso braço. Pelo contrário, a vida eterna é uma dádiva, é um dom. Se você vê a parte B do versículo 2 deste mesmo capítulo, Cristo nos mostra quem é que nos concede a vida eterna. Veja comigo a parte B do versículo 2. A fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. É Cristo, o Senhor, que nos concede essa vida eterna. Mas como acontece isso? Como eu posso ter essa vida eterna? É através de Cristo. Como já falamos várias vezes em outros vídeos, o homem vem a este mundo condenado, nas trevas, perdido, cego espiritualmente, morto em seus delitos e pecados. Ele está longe de Deus. O próprio apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A vida eterna é o dom de Deus, é por meio da sua graça que Ele concede essa bênção para os perdidos, para os que estão mortos espiritualmente. Vida eterna implica em conhecer a Deus, em ter intimidade com esse Deus. Vivemos em um mundo politeísta, num mundo onde tem várias religiões, adorando todo tipo de coisa, todo tipo de pseudodeuses. Cristo é taxativo dizendo que a vida eterna implica em conhecer, em se relacionar, honrar, adorar, servir a esse único Deus. Mas não é somente isso, não é somente conhecer esse Deus, se relacionar com esse Deus, é também conhecer a Cristo. Se você vê, ele diz: a Jesus Cristo, a quem enviar-te. Cristo veio a este mundo com uma missão. Cristo veio ao mundo com um propósito de conceder vida eterna a todos aqueles que Deus havia escolhido antes da fundação do mundo, os quais são herança, dádiva de Deus para o seu Filho. Se você ler no capítulo 6 de João, versículo 38 a 40, Jesus diz:
Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja, Cristo é o enviado de Deus. Cristo desceu do céu em obediência à vontade do Pai. E a vontade do Pai é que todo aquele que Ele deu ao seu Filho não pereça eternamente, mas tenha a vida eterna. O tema vida eterna é recorrente no Evangelho de João. Se eu não estou enganado, são repetidos 16 ou 15 vezes o tema da vida eterna. Como eu falei, vida eterna não é conquistada, vida eterna é recebida. Se você quer ter a vida eterna, se você quer ter esse relacionamento com Deus, esse relacionamento com Cristo, Paulo, ao escrever sua carta a Timóteo, sua primeira carta a Timóteo, ele traz uma verdade, ele traz um axioma bíblico. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Como eu falei, o homem e o seu Criador estão separados por causa do pecado. Nada que o homem faça poderá contribuir para que esse abismo que há entre ele e o seu Criador possa ser resolvido. Somente Deus pode resolver esse problema, e Ele resolveu enviando o seu Filho Jesus Cristo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, Jesus Cristo enviado, Jesus Cristo, aquele que concede a vida eterna. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós reconhecemos a nossa miséria moral e espiritual, e quando vamos a Cristo, é assim que nós recebemos a vida eterna. E não se engane pensando que a vida eterna é usufruída somente depois da morte. Pelo contrário, a vida eterna começa aqui. A vida eterna começa no momento em que você se arrepende dos seus pecados e reconhece e abraça o sacrifício de Cristo por você na cruz do Calvário. Todos aqueles que rejeitam essa dádiva, todos aqueles que rejeitam a Cristo como o único caminho de volta para Deus, estão e continuam andando a passos largos para a condenação. Há um só Deus, o único Deus digno de glória, de honra e de louvor, e há somente um que pode levar o homem a ter o verdadeiro conhecimento, um verdadeiro relacionamento com esse Deus único, misericordioso e compassivo, Jesus Cristo, homem, Jesus Cristo, o enviado de Deus. Por fim, Jesus diz no capítulo 10 de João uma mensagem tremenda, abençoadora para todos aqueles que creem nele, todos aqueles que vão até ele. Ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe, que essa palavra encontre morada, guarita, e ela venha produzir o verdadeiro arrependimento que te leve a buscar a Deus por meio de Cristo Jesus, para que por fim você tenha a vida eterna. Muito obrigado por você ter ficado conosco até agora. Que esse vídeo venha a ser um canal de bênção para você. E se você ainda não teve um encontro com Cristo, creia nele, se arrependa dos seus pecados, reconheça Ele como seu único e suficiente Salvador. Por fim, eu quero orar por você. Eu quero orar para que o Senhor se revele a você, para que o Senhor abra os seus olhos, para que Cristo venha a ser tudo em todos os seus pensamentos e anseios. Ore comigo agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores, que somos, Senhor, moralmente mortos e espiritualmente também mortos, Senhor, nos nossos delitos e pecados, e que não há mérito nenhum em nós para que possamos exigir ou conquistar a vida eterna.
A vida eterna é totalmente uma dádiva vinda, Senhor, da tua parte por meio do teu Filho Jesus Cristo, o enviado, o ungido. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas negligências, Senhor. Que tu venha usar de misericórdia e graça para conosco. Que tu venha, Senhor, agir no coração daquela pessoa que está orando comigo, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Que ele, Senhor, venha ser, Senhor, meu Pai, o nosso guia, o nosso consolador, todos os dias de nossa vida, Senhor. Abençoa essa pessoa. Eu não conheço o problema, a dificuldade que ela possa estar passando, mas tu conheces. Visita, Senhor, regenera sua alma, abre os seus olhos espirituais e que tu o renove, Senhor, restaure a sua vontade e conduza ele para o teu Filho Jesus Cristo. Nos conceda um final de semana abençoado, que possamos, Senhor, crescer em graça, em conhecimento, num relacionamento amoroso, íntimo contigo, Senhor. Assim, Pai, fica conosco, nos conforta, nos consola e nos ajuda a andar na tua presença. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Obrigado por você ter ficado conosco até o final e tenha um fim de semana abençoado em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém.